sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Continue a Falar. Eu sou Bruna Grabowski, psicóloga e psicanalista em formação. O assunto de hoje é transferência. Transferência diz respeito à atribuição de sentimentos de uma pessoa do passado para com uma pessoa do presente. Freud, lá no texto Dinâmica da Transferência, vai nos dizer que as primeiras experiências vividas na vida erótica, na vida sexualizada, vai, de certo modo, ser reproduzida como um clichê estereotipado ao longo da vida. Então, estes sentimentos de uma pessoa do passado vai ser repetitivo ao longo de toda a fase do desenvolvimento humano. Quando escolhemos um psicanalista em detrimento de tantos outros, ali Lacan vai nos dizer que, de certo modo, já há transferência. Não significa que essa transferência vai se firmar, vai se sustentar ao longo do tratamento psicanalítico, mas, de certo modo, já tem uma transferência. A transferência ela pode ser positiva, que são experienciados sentimentos de ternura, de compaixão para com o psicanalista. Pode ser transferência negativa, que é quando sente algo mais agressivo, mais referente a ódio, a esses tipos de sentimentos. Pode ser um pouco mista, ter um pouco destes dois, e pode ser também transferência erótica, que é quando o sujeito experiencia, então, apaixonamento, enfim, desejos mais da ordem de se envolver, de namorar, de manter certo relacionamento que estamos todos advertidos de que não, porque justamente entendemos que isso diz respeito a um fenômeno da transferência. Sim, nem sempre quando o analisante está falando com o psicanalista, nem sempre ele está falando com ele. Muitas vezes está falando com o pai, com a mãe, com os irmãos, com o namorado, mas quem está ali ouvindo é o psicanalista. Então a gente tem que tomar essa clareza, para não levar tudo muito ao pé da letra e sim poder fazer a interpretação, a análise daquele conteúdo. A transferência é como uma transferência bancária. Põe-se, tem-se um capital em determinado local e vai se colocar em outro. E o capital, o que é? É libido, é sexualidade. Então, para a gente entender o que seria a transferência em psicanálise, pensamos também na transferência pelo qual conhecemos e, então, é um meio de troca neste universo em que estamos. Bem, a transferência, ela permite que haja uma certa abertura do inconsciente. É justamente ela que vai permitir que o sujeito possa vir a associar na sua análise pessoal. Só que daí, por ter essa abertura do inconsciente, há também uma aproximação com o núcleo patogênico. E aí, logo mais, a gente vai entender quais são os efeitos disso. Mas voltando, então, se temos a abertura do inconsciente, temos também aí o que Lacan diz como o psicanalista ser o sujeito do suposto saber. Sim, o analisante atribui ao psicanalista um certo saber, pelo qual o psicanalista deverá renunciar, ser colocado como um sujeito mestre, um sujeito da ordem da educação, que diz e faz e acontece. Não. Quem faz a análise é o analisante, não é o psicanalista. O psicanalista introduz um certo caminho, aponta atos falhos, ajuda a pensar nos sonhos, nos xistes e assim por diante, nos sintomas. Mas quem faz a análise é o analisante. Então vamos lá.
O sujeito do suposto saber diz respeito à crença de que o analisante tem de que há um certo saber que ele ignora e que vai ser descoberto, vai ser revelado no encontro com o psicanalista, o que de certa forma é crucial para que a análise possa andar, para que as interpretações possam ser feitas, para que os apontamentos, as sublinhações possam ser de fato efetuadas e bem, enfim, para que a intervenção possa de fato ocorrer. Então, a transferência tem a ver com o sujeito do suposto saber, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, por abrir esse inconsciente, temos acesso ao núcleo patogênico, temos acesso ao complexo patogênico. E quanto mais próximo desse núcleo, que também podemos chamar de recalque, maiores são os levantamentos de defesas, de resistências. Isso porque esse conteúdo que não pode circular na consciência vai ficar muito próximo da consciência e a consciência faz o quê? Faz o levantamento dessas resistências. As resistências a gente pode visualizar através dos atrasos, sim, através do esquecimento de pagar, né, a sessão, através das faltas, enfim, inúmeras formas de resistências podemos ver num tratamento. O silêncio, aquela pessoa que era muito falante e daqui a pouco começa a não querer falar nada. Bom, vamos escutar, vamos entender o que é isso. Então a transferência ela precisa sempre ser manejada. E as resistências, elas vão aparecer em vários momentos do tratamento, então estejamos atentos para poder manejar, porque caso contrário, bom, pode-se ter então uma interrupção da análise pessoal. Estava pensando aqui um exemplo de transferência, tá? Para poder ficar um pouco mais palpável. Temos então um exemplo, um sujeito, né, chega na análise e nos conta, ou aliás, conta para o psicanalista dele: olha, fulano, não sei, mas eu conheci um colega de trabalho, eu de certo modo me abri para ele, falei toda a minha vida, gente, nossa, ele era tudo para mim. E isso durou 2 meses, depois a gente começou a se desentender e, sei lá, rompi relações com ele. Opa, vamos escutar então. Aí depois essa mesma pessoa diz: olha, eu tive um relacionamento, mas esse relacionamento só durou 2 meses. Só durou 2 meses. Pois bem. Eu tive uma melhor amiga, nossa, foi incrível, eu falava tudo pra ela, nossa, era tudo pra mim, mas isso só durou 2 meses. Pois bem, então a gente vê aí algo da ordem da repetição, da ordem de como essa pessoa faz transferência com as outras. Então a gente tem que começar a se antenar, porque o prazo de validade desses relacionamentos são de 2 meses. Pode ser que em 2 meses haja aí algo muito parecido, né? Então, em transferência, como ela se relaciona com outras pessoas, pode traduzir e pode dar sinal de como essa pessoa vai se relacionar também com o psicanalista. Então, é preciso nomear estas questões para que num período de 2 meses essa pessoa não rompa o tratamento, entende? Então a transferência ela tá aí. E bom, esse foi um exemplo fictício, totalmente fictício, e que nos permite pensar nesse fenômeno que também está vinculado aí com outro fenômeno, mas que a gente não vai entrar a fundo neste momento, né? Que é o da repetição à compulsão. Aliás, que é a compulsão à repetição. Olha o ato falho aí, vamos pensar depois o que isso quer dizer.
Mas a questão-chave é que a transferência, ela é sim a mola de cura para o tratamento, mas é também um fator importantíssimo para o levantamento das resistências. Então, estejamos sempre com as anteninhas muito atentas para então fazer um trabalho ético, responsável e que vai, de certo modo, estar atento a este fenômeno que é tão recorrente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Por hoje, ficamos por aqui.